Olá, paz, sejam bem-vindos, né, a mais uma meditação, a mais uma previsão da Conferência AID. Quem for entrando já vai me dizendo se o som tá bom, se a imagem tá legal, se tá tudo certo, para não ter problema, como é uma conferência online, isso é bem importante. Vou entrar aqui também para acompanhar os comentários de vocês, para a gente poder também interagir durante essa preleção. Deixa eu só. Não fui notificada aqui ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Espera aí, agora sim. Deixa eu abrir aqui para poder acompanhar vocês aí. Beleza, agora tá ok. Bem-vindo, que bom que você está aqui. Quem está aí já vai me dando um oizinho. Para quem não me conhece, eu sou a Mara de Albuquerque. Na verdade, eu sou idealizadora do Efeito de Bênção. E o efeito de bênção, eu vou falar um pouquinho depois no final para vocês, para quem não conhece. Mas, primeiramente, quero agradecer o convite à Cláudia, né, de estar participando aqui da Conferência de Missões. E talvez você pense assim, meu Deus, o que a Mari está fazendo numa conferência de missões, né? Meu chamado é para o ensino cristão. E talvez você possa pensar, mas por que ela está aqui? E eu posso dizer para você que todos aqueles que têm dom, né? Seja qual for o dom que eles têm, na verdade, nós fazemos de uma forma. Então, assim, é bem importante que você possa estar aí junto com a gente, né? Para poder participar aqui, ficar com a gente. Eu tenho participado já de algumas ministrações, algumas seleções que está havendo, e assim, está muito legal, muito edificante, e não dá para ver tudo, porque são 4 no dia, então aí a gente tem um tempinho, né, que não dá para ver todas. Mas, de qualquer forma, eu quero começar, né, aqui com vocês, quem está aí, a gente já está com algumas pessoas, a Cláudia está aqui, né? Quero dizer também, Cláudia, que assim, você pode contar comigo, você pode contar com o efeito de bênção, né? Porque como educadores cristãos, nós também precisamos proporcionar apoio àqueles que fazem missões. Então, esse é um dos motivos que nós estamos aqui também, né? Apoiando o trabalho, conhecendo mais sobre o trabalho e fazendo que outras pessoas possam despertar essa paixão também por missões. É, eu vou começar lendo um texto para vocês que eu escrevi, né? Eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Não é por acaso que esse trabalho está sendo realizado. Não é por acaso que são 7 dias. Não é por acaso que as pessoas foram convidadas para estar aqui. Não é por acaso que nós temos quase 3.000 pessoas aqui dentro do grupo. E eu quero começar lendo com vocês um texto que eu escrevi que ele fala sobre o reino. E ele diz assim: que reino é esse? A Bíblia nos fala de um reino que não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É sobre esse reino invisível que queremos falar. Um reino que avança, que ultrapassa as 4 paredes da igreja, as 4 paredes da sala de aula da criança e alcança pais, amigos e famílias inteiras. Um reino que não se detém pela lei dos homens, mas alcança os perdidos, oprimidos e sem voz. Um reino que não se atemoriza pela tempestade da vida, mas que permanece para sempre. A visão de reino nos faz vislumbrar mais do que imaginamos ou sonhamos. E toda dificuldade se torna um aprendizado. Toda luta, resiliência. Já não queremos dividir, mas sim somar. Não precisamos diminuir, buscamos multiplicar, porque o reino de Deus está dentro de nós. Esse texto ele tem muito a ver com missões, né? Que ultrapassa paredes, que alcança famílias, cidades, estados e uma nação inteira. Então, é esse texto que eu quero que você fique aí na mente, tipo assim, essa questão de visão de reino, porque, né, um educador cristão está aqui também, e o que você pode também fazer para apoiar missões. E acompanhando aí algumas ministrações que foram feitas nesses dias. Tá acabando minha bateria do computador aqui, deixa eu pôr, esqueci de pôr. Então, assim, ó, esses dias, né, aí
estudando e ouvindo as preleções e tal, eu separei três frases que me marcaram durante esse pequeno período que a gente está na metade aí, coisas que foram assim impressionantes para mim no sentido espiritual, porque nós estamos falando de coisas espirituais, né? E aí, a primeira delas é uma fala da Cláudia, que ela fala logo na abertura aqui, né, logo na abertura da conferência, que ela fala que nós não pedimos e nem sonhamos todos os sonhos, né, todos os projetos de Deus. Por isso que precisa apoiar missões, né? Ela fala exatamente isso. Não pedimos e nem sonhamos todos os projetos de Deus. Porque Deus é infinito. Existem milhares de projetos que Deus quer que sejam executados. E eu, Mara, não sonhei em todos esses projetos, né? Então, parte desses projetos Deus me entrega, parte desse projeto Deus entrega a ela, parte... E assim é o corpo de Cristo. Então, foi algo assim que eu acho que mexe com a gente, com você que está aqui na conferência, que é importante você lembrar disso, né? Que às vezes você olha para o ministério do outro e o chamado, e olha para missões, e de repente você pode pensar assim, não, mas isso não é para mim. Na verdade, isso foi entregue para alguém para ser executado, mas você pode apoiar. E é algo que inclui todo mundo, né? Não exclui ninguém. A segunda fala é da Keila Araújo, que ela traz, né? Eu assisti a preleção dela, uma preleção muito legal, e ela fala assim que as crianças ricas também precisam de Jesus. E isso me chamou muita atenção, não que a gente não saiba disso, mas no geral, quando nós falamos de missões, nós sempre pensamos nas crianças carentes, né? E as crianças carentes de bens materiais. Mas quando nós falamos de missões, nós precisamos pensar nas pessoas carentes de Jesus, da palavra, né? Daquilo que nós podemos entregar como ouro refinado para aqueles que recebem essa palavra. Então, assim, fica um alerta para nós aí da Keila, que as crianças ricas também, e ela fala, tem uma fala dela na administração dela, que ela diz assim, que nós precisamos criar estratégias para também alcançar as crianças ricas, né? Então, nós precisamos criar estratégias para levar Jesus para essas crianças. E a terceira fala, então, é do Jean Porto, que ele fala assim, que pessoas importam mais do que coisas. E aí é uma questão de prioridade, né? O que você vai dar prioridade? As coisas ou as pessoas? Então, se nós não invertermos essa prioridade, nós conseguimos fazer missões. Então, são essas três falas aí até agora. E eu queria que você que estivesse aqui, né? A gente está aí com 11 pessoas, pudesse, que já viu, né? Ouviu e participou de alguma manifestação aqui da conferência, que colocasse aqui nos comentários para gente, né? Qual foi a frase que te chamou a atenção e o que você já aprendeu até aqui? Né? Deixa aqui no comentário que depois a gente vai compartilhar algumas para a gente poder interagir também. Então, como que vai funcionar essa ministração? Eu vou ter algumas falas em pequenos blocos, e aí eu sempre vou estar perguntando algo, né, para que vocês possam responder e aí a gente possa interagir. Então, você não vai interagir só lá no final da administração, vai interagir durante toda essa parte aí que nós estamos, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar falando sobre paixão e desafio, mas não deixa de comentar aqui, tá, gente? O que você já aprendeu aqui na conferência? O que as pessoas já falaram, que eles pensam, nossa, uau, eu preciso disso, ou isso está me ensinando, né? Compartilha aqui com a gente. A gente já teve lágrimas aqui na conferência, a gente já teve ministrações emocionantes, a gente já teve testemunhos. Então, assim, coloque aqui para mim o que você, né, recebeu aí da conferência que fez diferença para você. E eu vou começar falando sobre paixão e desafio, né? Por que eu escolhi esse tema e porque a Cláudia, né, foi muito bondosa, assim, né? Porque, na verdade, ela falou o que vocês querem falar, e eu escolhi esse tema, e aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de paixão e desafio. E eu vou começar pela questão do desafio. Não se preocupe em anotar nada, ou tipo, alguma coisa assim, ou, até porque vai ficar gravado, mas
os pontos mais importantes que nós vamos falar, você vai pegar depois num PDF que a gente vai disponibilizar aqui no grupo, que tem um arquivo, a Cláudia preparou, né, um lugar para ficar os arquivos. Então, vai ter o PDF aí da administração para vocês, com tudo anotadinho, todos os pontos, para vocês poderem, né, ler posteriormente, tá bom? Baixar e ler. E aí, vamos falar sobre desafio, né? Estão se sentindo desafiados, gente? Eu estou me sentindo muito desafiada. E o dicionário, ele nos traz, né, uma... Voltou? Cláudia está colocando aqui que ela sempre está desafiada, né, a, a fazer lições. É um desafio, né? Ser cristão é um desafio, né, gente? Voltou? Tá tudo bem? Todo mundo está ouvindo? Respondem aí para mim. Então, assim, quando a gente dá esse significado, né, a essa palavra, nós estamos fazendo com que o adulto, a criança, sejam levados a esse combate, querer vencer o obstáculo, né, a apaixonar-se. E como que a gente faz para que uma pessoa se apaixone, né, gente? O que a gente vai mostrar para alguém que a gente quer que ela se apaixone por aquilo, ou se apaixone pelo que nós estamos fazendo, né? Eu acho muito difícil que alguém se apaixone por alguma coisa que ela não deseja, ela não almeja, ela não vê brilho naquilo, ela não vê valor naquilo. Então, para que as pessoas sejam apaixonadas por algo, elas precisam entender que aquilo tem valor, né? Então, isso é uma das coisas que nós estamos fazendo aqui, mostrando que missão tem valor, né? Que as missões têm valor. E quando as pessoas elas falam assim, nossa, mas para a Cláudia montou um projeto de 7 dias, convidando muitas pessoas, significa que ela está dando valor para aquilo que ela acredita. E outras pessoas vêm, né? E muitos aqui eu espero que se apaixonem até o final da conferência por missões. Tá, Mar. Ótimo, beleza. Estamos falando sobre paixão, né? A paixão é o primeiro momento, depois, antes ali do amor profundo, né? Então, por que nós somos apaixonados por Jesus? Nós somos apaixonados por Jesus não porque nós temos que fazer renúncias todos os dias, né? Todo dia a gente tem que fazer uma renúncia por causa de Jesus. Não é por isso que nós somos apaixonados por Ele. Nós somos apaixonados por Ele porque o nosso foco está no amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. E quando nós focamos o nosso olhar nesse amor, aí os obstáculos ficam pequenos. Tudo a gente supera. Ah, vai passar um pouco de necessidade? Não tem problema. Ah, mas vai estar bem sol? Não tem problema, porque nós amamos Jesus. E por amar tanto, nós nos sujeitamos às circunstâncias. E está tudo bem. Então, as missões, elas são exatamente isso. As pessoas, para que elas possam se apaixonar, né, por missões, é interessante com que a gente possa levar aquilo que de melhor tem as missões, que são o resultado daquilo que é feito. Porque uma vez a pessoa olhando os frutos, não consegue ver, tipo, o processo que é passado. Ela passa por aquele processo, porque ela quer também os frutos daquilo, né? E é dessa forma que a gente desperta a paixão aí, né? No geral, por aquilo que nós amamos. Quando nós superamos as dificuldades, né? Quando nós mostramos a história do missionário, e aí a gente está dizendo assim para as pessoas, despertando paixão, tipo assim, a gente mostra o resultado daquilo que ele fez. Gente, ele era um homem comum, mas ele fez isso aqui. E aí você fala assim, nossa, eu também quero isso aí para mim, né? Eu também quero estar, né, dessa forma. Então, assim,
estar apaixonado por missões, gente, despertar, isso é um desafio hoje no meio cristão, né? Nós temos uma dificuldade de dar conta do a fazer, dos afazeres que nós temos, e missões. Porque nós estamos tão focados, tão centralizados, né, naquilo que é nosso, o meu ministério, o jeito que eu faço, como eu faço, e aí depois. E aí quem está aqui, eu quero saber também, até a gente já colocou ali, quem trabalha com crianças, né, e quem trabalha com adultos que está aqui presente, né? Tem algumas pessoas que trabalham com crianças e outros que trabalham com adultos para a gente poder saber aí também, porque a gente vai falar sobre os dois, né? Despertando essa paixão ali entre os dois, tá? E eu vou falar dos dois, então não tem problema que você trabalhe com um com o outro, para que a gente possa aí estar conversando. E aí, gente, a primeira parte, eu quero falar um pouquinho sobre como despertar, né, a paixão aí de crianças, né? Como que a gente faz isso com as crianças? Como é que a gente desperta, né, essa paixão aí para que as crianças conheçam? Uma coisa bem importante dentro do Ministério Infantil, né, é, é que você possa olhar o Ministério Infantil como um lugar onde você está semeando muito, né, de diversas formas. Então, às vezes, você tem um dom ali, tipo, gosta muito da dança dentro da igreja, ou gosta muito do louvor dentro da igreja, ou você tem um ministério muito específico, mas trabalha com as crianças. Então, o ideal é que nós possamos ser, né, os promotores de todos os dons ali, para que as crianças conheçam todos os dons que existem dentro da igreja, né, como corpo de Cristo, para que mais cedo possível elas possam realmente, tipo, se encontrar, né, encontrar o seu dom. Então, é importante que um líder, um professor de Ministério Infantil, leve tudo isso para dentro do Ministério Infantil, do seu projeto, né? Não só, tipo, não, eu sou missionária, então vou falar só de missões, né? Então, é necessário que você possa trabalhar muitas coisas dentro do Ministério Infantil para já fazer isso. A Marisa, a professora Marisa está aqui, ela colocou que eu trabalho com crianças. A Patrícia Cipriano também colocou que trabalha com crianças. Então, aí nós estamos na parte aí justamente do pessoal que é Tatiana Mello também colocou. Então, a gente está na parte aí de quem trabalha com crianças, tá? Falando aí mais especificamente para vocês. Ok, eu espero que essa fala possa contribuir com vocês, assim como tudo aquilo que nós ouvimos, né, vai fazendo parte ali do que a gente, no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. A Sunanita também foi uma ministração que eu vi parte dela, não consegui ver toda, mas ela falou sobre a armadura, né? Essa coisa da preparação. E aí, como isso é muito implícito e deve estar muito implícito no nosso dia a dia, né? Eu estava me arrumando hoje de manhã e eu fui calçar, né, o sapato. E aí, quando eu fui calçar o sapato, eu lembrei da fala dela, né? Tipo, as sandálias do Evangelho, o capacete, e assim, o escudo, a espada, tipo, nada pode faltar. Então, assim, precisamos cada vez mais que isso permeie toda a nossa vida, né? E aí, à medida que eu fui me arrumando, eu fui conversando ali com Deus e dizendo, olha, Deus, estou calçando o sapato do Evangelho, né? É o meu sapato, mas que ele seja o sapato do Evangelho, né? Nessa preparação também para estar aqui. Então, quando a gente vai falar sobre o Ministério Infantil, e uma das coisas que o Efeito de Bênção tem colocado muito, né, dentro dos ministérios, conversado com líderes e professores de Ministério Infantil, é isso, é viver o Evangelho, né? Como que as crianças aprendem quando elas conseguem vislumbrar a gente vivendo esse Evangelho, não só falando dele, né, mas vivendo ele. E aí eu trouxe 4 pontos aqui para que você possa entender. Não sei se de repente você já trabalhou com missões com essas crianças, ou se você faz, né, eventualmente algo sobre missões, mas são 4 pontos que eu vou falar para vocês, como se fossem dicas. Eu não gosto muito da palavra dica, porque eu acho que às vezes ela fica mais rasa.
e eu acredito que o evangelho seja mais profundo, né? Bem mais profundo. Mas eu vou falar aqui para vocês essa questão, né, de como a gente pode contribuir com o ensino, despertando a paixão de missões para crianças. E a primeira dela é sobre histórias de missionários. Quem não gosta de uma boa história, né? Quem não se senta para ouvir uma boa história? Mas tem um detalhe bem importante sobre histórias de missionários, quando você vai despertar a paixão na criança. Essas histórias, elas precisam ter um cunho não, na verdade são histórias missionárias, mas histórias de missionários que tiveram uma experiência também na infância, né, com relação a missões. Porque se você só leva histórias de missionários adultos que fazem, que acontecem e tal, a criança pode não se identificar. Ou então ela pode entender que para ser um missionário vai ser só no futuro bem distante, quando ela for adulta, sendo que ela pode ser um missionário, né? Um pequeno missionário do Senhor na escola, onde ela estiver, e já ir praticando isso, ter esse amor, né, pelas outras almas. Então, quando você for escolher, né, histórias de missionários, procure saber, né, veja a história, se existe alguma parte dessa história que cita a infância, né, algum relato da infância desse missionário, ou Deus já conversando com ele lá atrás, Deus já trabalhando na infância dele, Deus já preparando as coisas, né, para que ele pudesse cumprir a sua missão em adulto, né, o propósito de Deus na sua vida em adulto. Então, é bem importante esse detalhe, porque se você sempre contar histórias de missionários adultos que não têm nenhuma interferência na infância com relação à história dele, as crianças não vão se identificar ou podem compreender que isso está muito distante. Tudo bem até aqui, gente? Então, tranquilo, todo mundo entendendo? O som tá legal? Continua legal? Só para eu ter certeza que tá tudo bem, né? A gente fica online, vai ficar falando, e aí eu quero ter certeza que está ok. Daí me responde aí se tudo bem, tá? Tem um delay, né, que eles falam, entre o que eu falo até chegar em vocês e retornar no comentário. A Cláudia colocou que tá tudo ok, que bom. Mas faz sentido isso para vocês até aqui? Faz sentido, gente, essa questão, né, da história, dessa questão de paixão, de desafio? A Patrícia colocou tudo perfeito. Então, eu vou ficar com o comentário dela aqui, que a Tati também colocou. Sim, que bom. Então, tá. Vamos lá. Então, primeiro, em relação às histórias de missionários, tá? O segundo, inclua momento missionário. Daí você vai falar assim, mas Mara, isso é básico isso. E assim, gente, eu gosto das coisas simples, que são aplicáveis, são práticas e podem ser vividas, né? Quando as coisas são muito rebuscadas, muito cheias de regras, faz assim, elas são bonitas teoricamente, mas talvez elas não funcionem na prática. E o evangelho é um evangelho de simplicidade, né? Jesus era um homem simples falando de coisas extraordinárias. Então, o segundo ponto é inclua um momento missionário. Como assim? Quando você for fazer o seu projeto de ministério infantil, quando você estiver programando a sua aula, os seus 6 meses, o trimestre, depende, né? Cada igreja é de uma forma, essa questão do planejamento. Você precisa incluir missões, né? E essas missões, gente, ela não é assim, um evento no ano, ou um culto por mês, ou não. Quando a gente fala inclua um momento missionário, nós estamos falando de trazer isso no cotidiano das crianças, porque elas vão vivendo e experimentando isso. Por exemplo, todo final de aula eu conto uma história de missões para as crianças. Toda abertura de culto infantil, eu estou falando sobre missões. Ou incluo uma parte de intercessão para os missionários. Então, esse momento missionário, ele precisa acontecer no decorrer, né? Sempre. Ele não pode, assim, tipo, acontecer quando eu quero fazer um evento, numa programação longínqua. Não. Ele precisa estar implícito dentro do ministério, né? Para que as crianças convivam com isso. Então, primeiro, histórias de missionários que têm interferências na sua infância, com relação a missões.
inclua o momento missionário, né, que ele seja contínuo dentro do ministério, não só um evento ou um culto por mês, ou, né, a cada 2 meses, depende. E o terceiro, crianças precisam interagir e experimentar, né? Interagir com a realidade e experimentar. Então, as crianças precisam disso. Elas precisam, né, experimentar como é fazer lições, como que funciona isso. E aí, gente, eu quero trazer algo assim muito, muito prático aqui, né? Para nós que estamos participando dessa conferência, a gente tem aqui mais de 30 preletores, muitos deles são missionários que estão no campo, muitos têm a vertente, né, de missões. Então, assim, você que é líder de ministério infantil da sua igreja local, é hora de fazer uma conexão, né? Aproveitar os missionários aqui disponíveis e fazer relacionamentos com eles. E assim, olha, eu tenho um grupo de crianças na minha igreja, sei lá, eu tenho 50 crianças. Você pode escrever uma carta por mês, né? De relacionamento, contando sobre o teu projeto, criar essa interação aqui dentro da conferência para trazer isso para a realidade das nossas crianças. Crianças que não têm oportunidades, né? Às vezes tem igrejas que trabalham com missões, que têm seus projetos, outras não. Mas essa é a oportunidade de que as crianças possam experimentar, que as crianças possam, né, ouvir do próprio missionário. Hoje, para fazer uma ligação de videoconferência, é mais fácil do que nunca, né? De repente, marcar com o missionário e poder dizer assim, olha, né, você pode fazer e colocar isso no teu projeto de ministério infantil, né? Já ir projetando isso, fazendo aqui, né, amizade com os irmãos que estão aqui na conferência, que podem contribuir com o teu ministério infantil. E aí você vai conseguir fazer com que as crianças interajam, né? Experimentem essa realidade. A Cláudia comentou aqui, exatamente, um evento por ano não tem o resultado que Deus quer, tem que fazer parte do ministério infantil, ter esses momentos sistematicamente. Precisa, gente, porque se não tiver essa sistemática, né? Se não tiver isso, a gente acaba não conseguindo ir para frente. A gente acaba não indo para frente e nem fazendo. E aí, uma frase que eu quero deixar para vocês, que é assim, gente, quando a gente está falando aí de missões para as crianças, né? E quando você faz isso aqui, dessa interação com a realidade, você mostra para a criança que os missionários existem. Porque senão elas vão achar que os missionários são só da história, né? Que os missionários já morreram, que os missionários estão muito longe. E não, os missionários existem. Então, quando você traz essa realidade para perto da criança, a criança fala assim, nossa, que legal, eu posso falar com esse missionário, né? Então, assim, uma das coisas que nós trabalhamos muito no efeito de bênção é a gente fazer conexões, né? Até a Cláudia colocou aqui, ó, conexões, amém. Porque cada igreja local tem um ministério infantil, né? Então, nesse ministério infantil, às vezes tem lá uma professora, uma tia, né? Uma pastora de crianças, que cuida das suas crianças. Ou ali ela tá com uma equipe, né? De repente, uma equipe de 3, uma equipe de 2, uma dupla de 2. Ou então, igrejas têm uma equipe toda, que pode, né, interagir um pouco mais. Mas a ideia do efeito de bênção é justamente fazer as conexões entre esses ministérios infantis, para que eles possam ver que existem outros ministérios, todo mundo está ali no mesmo desafio, né, de ensinar crianças, de pastorear essas crianças. E eu acho a oportunidade da conferência excelente para que a gente possa fazer isso em missões, né, dentro dos ministérios infantis. Fui a uma igreja em São Paulo com as crianças do Real Kids e elas disseram, que legal, você está viva, não morreu ainda. Viu, gente? A Cláudia comentando aqui, que legal, você está viva, né? Porque o que acontece? No geral das histórias, né, a gente traz, às vezes a gente quer impactar as crianças com histórias onde os missionários sofreram, onde os missionários foram lá e eles passaram dificuldade, e eles perderam um pouco da família, do tempo com a família, e eles não tinham, né, uma vida muito boa, mas estavam ali por Jesus, por amor. Gente, as crianças precisam conhecer o outro lado de missões, que são os resultados desse plantio, né, dessa semeadura fértil. Então, assim,
que você possa, né, fazer as conexões aqui, fazer amizade com o pessoal da conferência, né, para que possa também contribuir com o teu ministério infantil. Se você quer realmente despertar a paixão das crianças em missões, faça com que elas interajam com a realidade, né? Mostrem os missionários vivos que estão aí por todos os lugares semeando, tá bom? Então, aí, vamos lá, esse é o terceiro. E o quarto ponto. Conheça os projetos de missões da sua igreja, né? E compartilhe com as crianças. E eu vou explicar para vocês, porque talvez você pense assim, não, mas isso é legal, tipo, né? Tem os projetos lá, a minha igreja faz e as crianças às vezes participam. Ou, tipo, não, elas não participam ainda. O que é importante, como que nós ensinamos, né, as crianças, né, mostrando para elas e fazendo com elas. Então, tem um evangelismo na tua igreja, as crianças não podem ir porque vai para a rua, porque vai evangelizar, porque tem toda uma preparação. Prepare um coadjuvante, né, coloque as crianças, chame as crianças para intercessão, fiquem na igreja com eles, orem, falem sobre missões com eles, olhem pelos missionários que estão saindo, pelas pessoas que estão evangelizando, né? Então, assim, tudo tem uma forma de envolver as crianças para que elas conheçam a missões. A minha igreja arrecada muitas coisas, porque uma vez por mês os membros se reúnem para cuidar de uma comunidade carente. E a gente faz cestas básicas que você possa pedir para as crianças fazerem, como que elas se expressam? Através de desenhos, que elas possam desenhar ali, né, algo, uma mensagem para ser colocada nas cestas, né, e você dá sentido a elas o que é missão, né, você vai dizer assim, olha, tem pessoas que precisam de Jesus e nós vamos fazer um cartão para elas, para colocar nas cestas básicas, que serão levadas aonde vai ser ministrada a palavra lá para elas, onde as pessoas vão, os membros da nossa igreja vão falar sobre missões, né? Sobre Jesus, né? Fazendo missões. E também, gente, essa questão assim, mas as cestas básicas já estão prontas, né? Não é porque as cestas básicas estão prontas que as crianças não podem se reunir e fazer uma cesta de guloseima para ser entregue junto, né? Com docinhos para as famílias que vão receber também. Mas assim, gente, é importante que isso tenha um significado para a criança, de que mais importante do que as coisas que estão sendo entregues é a palavra de Jesus, né? Nós estamos levando Jesus, todas as outras coisas são secundárias. A primeira é levar a Jesus, né? Esse é o grande objetivo, esse é o grande impacto na vida das pessoas, receber aquilo que de melhor nós temos, que é Cristo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Patrícia. Pastor, como ter essas histórias? Essa conexão com tantos outros, às vezes é tão complicada. Tá. Vamos lá. Primeira coisa. Tem mais um? Não, são duas coisas. São duas coisas. Tá. Então, a primeira coisa, né? Como ter essas histórias, né? Eu vou indicar aqui, até a próxima fala, as melhores histórias de missionários que eu conheço e que eu gosto muito é da PEC, né, que é a Aliança para a Evangelização, que são histórias de missionários aí que mais voltado para o público infantil. Então, você não pode pegar uma história, né, do público adulto e adaptá-la para criança. Mas eu indico a PEC. Provavelmente, provavelmente não. Aqui na conferência vocês vão ter muitas indicações de livros e tudo, e assim, com certeza vai ter livros voltados nessa área, né? Inclusive a Keila também, eu vou citar um livro da PEC aqui, a Keila também indicou o mesmo livro, então assim, participando aqui da conferência, você não vai ter problema em encontrar essas histórias, com certeza. E assim, gente, mais do que essas histórias, já aproveita para os missionários que estão aqui, diz assim, conta a tua história para mim, escreve a tua história, né, para que eu possa compartilhar. E a Cláudia está colocando que não é difícil, não, Patrícia. Hoje temos muitos meios de conexão. Eu me comunico até com irmãos da igreja sofredora no Oriente Médio pelo WhatsApp. Então, assim, a Cláudia está aí confirmando para a gente que isso é possível, né? Então, assim, dá para fazer, dá para pedir, e assim, você não precisa ter contato com muitos missionários. Você precisa ter contato com um missionário, né? Alguém que possa te apoiar no trabalho, a despertar a paixão das crianças e adultos ali da tua igreja a se apaixonar por missão. Então, vai dar certo.
Aí a outra pergunta da Patrícia é... Não, como que é? Eu esqueci. Não, mas ela fala a segunda parte, gente. Não, não é. Peraí, deixa eu achar aqui só um pouquinho. Eu me perdi. Cadê? Me perdi aqui só um pouquinho, gente. Tem uma outra coisa que ela falou que eu queria fazer. Pastora. As conexões, às vezes é quando é complicado. Já respondi. Achei que não, calma. Vamos lá, então. O que mais, gente? Então, assim, da parte de criança, seriam esses 4 pontos. Histórias missionárias, né? Onde você tem histórias missionárias de missionários que têm essa parte da infância. O momento missionário, que seja, né, contínuo dentro do ministério. Interação com a realidade e experimentação das crianças com relação a missões e conhecer os projetos da sua igreja local, né? E apoiar, o Ministério Infantil apoiar esses projetos. A gente tem sempre uma ideia que nós, trabalhamos com crianças, precisamos de apoio. E eu digo para vocês que, na verdade, o Ministério Infantil pode apoiar muitos projetos da igreja. Então, você sempre tem que procurar abordar e o que eu posso, como Ministério Infantil, com as minhas crianças, contribuir com o reino e com a minha igreja local. Então, fazer o caminho inverso também, gente, funciona muito, muito mesmo. E aí, eu quero fazer a primeira indicação, que é do livro, né, Comprando Crianças para Deus. Quem aí conhece, né, essa história? Quem está aqui comigo conhece essa história, me fala. Comprando Crianças para Deus. É uma história de missionária, de Amy, da PEC. Coloca aí para mim. Se você já conhece essa história ou não, e por que eu vou falar dela, né? A primeira indicação aí para as crianças. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Marisa colocou aqui, ó, deixa eu ver. Como disse a Cláudia, você pode entrar em contato com as organizações de missões. Opa, pulou. E elas disponibilizam os contatos. Tá pulando aqui para mim, não consigo ler. E daí também dou outros comentários. Os contatos, né, de missionários. Bom é que seja por um período maior para que as crianças possam conhecê-lo bem, com certeza. Isso, gente, eu acho que sim, ó, todo projeto ele tem que ser pelo menos de 1 ano, tá? Colocou aqui comentário para mim. O bom é que seja por um período maior, porque as crianças possam conhecê-lo bem e com certeza será uma conexão maravilhosa, com certeza. Vou falar o que eu tenho de experiência no ensino, tá, gente? É necessário que a gente tenha aí pelo menos um período de 1 ano, porque é o básico para que você possa se relacionar, conhecer, interagir, porque se você trocar todo mês, né? Todo mês um missionário diferente, todo mês. Não. Primeiro que você vai ter mais trabalho, daí falar da Patrícia, né? Essas conexões são mais difíceis, e aí fica um pouco mais complicado. Mas eu acho que 1 ano aí é um período muito, 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 muito legal. E aí, dos comentários aqui, o pessoal está colocando, eu amo essa história, minha história preferida, conhece, já conheço, já contei também, a Marci tá ali. Ótimo. Vou falar, eu sei que ela é uma história bem conhecida, é a minha indicação no sentido não só de quem não conhece, né, mas porque eu acho ela tão importante, porque ela relata exatamente aquilo que é o primeiro ponto que eu falei sobre crianças, despertar a paixão. Ela fala sobre uma parte da infância de ele, né, onde as crianças conseguem se identificar e sonhar também, né, em desejar também algo, né, pela fé, tipo, apesar da experiência dela ali ser um pouco frustrada, né, um pouco não, quando criança foi frustrada, porque ela queria os olhos azuis da família, e quando ela olha no espelho, a resposta, claro, nós somos adultos, sabemos disso, claro, óbvio que seria não, mas como criança, como elas são puras, né, então a criança ela vai se identificar com isso, e ela também vai conseguir perceber que mesmo com um não de Deus, Deus ainda cumpre os propósitos, né? Então essa história ela é uma história muito profunda de uma realidade que as crianças podem vir a viver e despertar isso nas crianças. Então ela é uma história inspiradora, tá? Então, assim,
Acho importante a gente ter uma seleção, né, de histórias missionárias aí para serem trabalhadas, ter essa conexão com missionários dentro para trazer para o Ministério Infantil, para que o Ministério Infantil possa ali estar sempre como que eu posso falar? Tipo assim, sempre ter algo, né, que possa reavivar essa paixão, né, essa brasa por missões, tá? Tranquilo até aqui, gente? Me falem aí se tá tudo bem, estão fazendo sentido, gostam dessa história, vocês já colocaram, já trabalhou com essa história também, tem uma parte do pessoal aqui que respondeu, que já trabalhou. E aí, eu quero saber quem está aqui que trabalha com adultos, né? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de despertar a paixão por adultos. Então, quem está aqui, fala para mim se trabalha com adultos aí para eu saber. Ó, a Cláudia colocou que tem o contato com os missionários de várias nações e posso passar para quem tiver interesse. Excelente, gente. Entenderam? É assim que a gente faz conexões e traz para a nossa realidade. Para quem foi despertado para missões quando adulto, compartilhe aqui nos comentários da gente como que foi. Se você teve esse contato, né, essa paixão por missões e foi despertado quando adulto, comenta como é que foi aqui. E daí, no final da fala aqui, quando eu terminar essa questão dos adultos, eu vou ler alguns comentários aí. A gente vai separar em 2 comentários, 3, para a gente poder falar. Então, se você foi despertado quando adulto, né, falando aí sobre missões, alguém falou sobre missões e aí deu aquele, nossa, eu quero isso para mim, conta aí como que foi a experiência pra gente. E aí eu falei um pouquinho sobre como despertar, né, a paixão em crianças, né, sobre missões, e agora eu vou falar um pouco sobre os adultos. É um pouco diferente, mas não tanto assim. Então, para o público adulto, o que você pode fazer para os adultos, para que os adultos, né, possam assim, nossa, eu acho que eu quero fazer missões, nossa, eu acho que esse negócio é legal. A primeira delas, gente, são as histórias inspiradoras, com certeza. Ninguém ganha alguém para missões mostrando como que o missionário morreu, né? Aí você fala assim, nossa, mas né, tipo, morreu por amor a Jesus e tal. Mas as pessoas, elas não são, elas vão sentir um constrangimento e vão se sentir assim, puxa, né? Ele fez muito, mas elas não vão não vai despertar a paixão nelas. Porque ninguém olha e fala assim, eu quero morrer desse jeito, né? O que você quer? Você quer fazer o que aquela pessoa fez, né? Quais são os frutos? O que ele fez? Então, as histórias inspiradoras, gente, servem muito para os adultos, né? Porque quando os adultos olham e falam assim, nossa, mas essa pessoa conseguiu fazer tudo isso. Então, ela deseja aquilo para ela também quer fazer. Então, isso é uma das coisas. E a gente pode usar filmes, né? Como a gente usa livros ilustrados para as crianças, os filmes ilustram muito sobre essa questão para os adultos, né? Então, inspirar pessoas através de filmes de missionários pode ajudar muito no trabalho, né? Para que você possa aí fazer com que aquele adulto ele possa se ver naquela realidade e desejar aquilo para ele. Mas a história tem que ser bem inspiradora, porque as pessoas, elas não gostam das histórias que, tipo, elas são o mais ou menos, né? Por isso que os grandes missionários, né, as pessoas que se destacam, elas são as pessoas que elas nunca estão assim, ó céus, ó vida, ó azar, são as pessoas que têm certeza do que elas foram chamadas e continuam fazendo independente das circunstâncias. E aquilo atrai a atenção das pessoas, porque as pessoas olham e falam assim, nossa, mas aconteceu tudo isso e ele continua firme. E aí ele quer saber por que ele continua firme, né? A gente sabe que é por causa da rocha, né, que é Jesus, mas as pessoas que estão à volta não sabem disso, tá? Então, olha lá, vamos continuar. Esse é o primeiro. Segundo, convide para ter uma experiência em missões, né? Como é que você desperta a paixão naquele que não deu um clique ainda, que ele não consegue entender? Convidando ele para fazer missões. Inclusive, né, Cláudia, eu quero conhecer a Escola Refúgio, né?
Como não? Eu quero, né? A gente precisa ver certinho, mas eu quero. Por quê? Porque há uma necessidade de se conhecer, né? De experimentar. Então, assim, uma pessoa, assim como as crianças, a gente quer que elas tenham experiências ali na nossa igreja local, fazendo os trabalhos, nós também queremos que os adultos tenham essa experiência. E aí, quando você convida alguém para fazer missões junto, ir junto, né? Porque missões também, nas ministrações que foram faladas, não se faz sozinho, né? Não se vai sozinho, não se faz sem cobertura, tem toda, né, uma preparação, mas convide alguém para fazer missões junto, né? Vamos comigo. Vamos ver o que. Ah, não, esse negócio não é para mim. Não, vai ser bem legal, você vai gostar. Então, assim, esse convite despretensioso desperta paixão nos adultos, né? Porque aí eles acabam experimentando e dizem, ah, não, acho que eu quero isso para mim. E eu vou dar um exemplo, né, aí para vocês. É mais ou menos assim, quem gosta de açaí, né? Tipo, ou você gosta ou você não gosta. Mas assim, o que é necessário? Experimentar, né? Você precisa experimentar. Eu posso pegar a minha taça de açaí linda, maravilhosa, né? Aqui em Curitiba está bem calor, né? A gente está aqui no país, era para estar tá frio, mas agora ultimamente está muito calor. E aí você pega aquela taça maravilhosa, né, de açaí, aquela cor, assim, vibrante, e fala para a pessoa que está ali do teu lado, que nunca experimentou, fala assim, nossa, é uma delícia, você gosta de açaí? Ela só pode dizer se ela gosta ou não experimentando aquilo, né? E assim, às vezes ela pode experimentar uma vez, na primeira vez, e achar, tipo, mais ou menos. Mas aí, na segunda saída, você fala assim, ah, experimenta mais um pouquinho, né? Tem umas mudanças aqui dos meus é, adereços, né? Colocado no açaí. E aí ela experimenta a segunda vez, e aí na terceira vez, não, acho que eu gosto disso. Então, assim, despertar essa questão aí de paixão, de se apaixonar-se, é experimentar. Então, você precisa levar o adulto a experimentar missões, né? Então, faça convite para que essas pessoas façam missões junto com você. E o terceiro, apresentar os resultados de um projeto de missões e transformação da vida das pessoas que foi realizado através desse trabalho, né? Um exemplo muito próximo de nós, essa conferência. Por quê? Porque dentro dessa conferência, a Cláudia está falando sobre a Escola Refúgio, ela está falando sobre as coisas que estão acontecendo, para que nós possamos conhecer esse projeto. Então, isso nos faz apaixonar, né? Porque a gente começa a ver os resultados e o que essa missão está fazendo para transformar aí a vida de crianças, a vida de pessoas, né? Que estão sendo alcançadas por missões. Isso é muito interessante. Vocês pararam de falar? Deixa eu ver. Não? Deixa eu ver aqui. Estou falando bastante que o meu parou de correr aqui e agora me perdi. O da Cláudia primeiro. Então, tá, vamos colocar lá? Você colocou já? Não foi? Deixa eu pegar aqui, então. Aqui. Difícil encontrar história com lindos frutos, mas sem dor e lutas. É verdade, eu sei disso. Mas, assim, a ideia, na verdade, é que a gente possa, né? É como o primeiro amor, né? Na verdade. Porque, assim, quando você se apaixona, a primeira coisa, você não vê defeito nenhum, você não vê as dificuldades, você não vê nada. Então, é só esse primeiro momento. Porque depois, uma vez apaixonado, gente, aí pronto, aí você pode contar todo o resto. A Marcia colocou, mas creio que sim. Dicionários têm sua gama de sofrimento, mas é excelente quando ele vem com positividade sobre o trabalho. Tem uns que parece que ficam no livro de Lamentações de Jeremias. Pois é. E assim, o Senhor, ele tem nos dado audácia, coragem, né? Deus tem sustentado os seus filhos. E eu creio muito nisso. Que Deus, por mais que hajam as suas dificuldades, os seus obstáculos, mas Deus é com eles. Então, o que tem que sobressair é o poder de Deus em nós, né? O poder, a ação de Deus sobre a nossa vida. Então, acho que é essa parte que a gente tem que ressaltar ali, porque ela vai fazer bem não só para os que estão à nossa volta, mas bem para nós mesmos. Verdade, Márcia. Mostra primeiro os resultados, a alegria, os frutos depois, as lutas e as dores. Por quê? Porque daí a gente já está apaixonado, né, Cláudia?
daí não tem mais como sair, né? Aí a gente já está lá dentro, a gente já está envolvido. E quando a gente está envolvido, por mais que apareçam as dificuldades, a gente não vai querer sair. E eu acho que é aí que vai fazer toda essa diferença, né? Dentro da dinâmica aí que, né, dessa mensagem que eu estou tentando passar para vocês, deixando para vocês que é possível despertar a paixão, né, sobre missões, tanto em adulto como crianças. E aí, gente, dentro do PDF, eu deixei a indicação de 2 filmes. Eles são 2 filmes, eles não são cristãos, mas eles são pessoas comuns trabalhando para o bem comum, sem a bandeira de Cristo. Porque eu deixei aqui justamente para que vocês possam ver a diferença, né? Porque quando nós falamos de missões, nós não estamos falando de bem comum, só do bem comum. Nós estamos falando de uma vida transformada, porque Jesus chegou. Então, tem muitas pessoas fazendo missão, vamos dizer assim, eu não chamo de missão, mas tipo, caridade, amor ao próximo, né? Ajudando outras pessoas, mas sem a bandeira de Cristo. E, às vezes, dentro da igreja, existe essa pequena confusão também. As pessoas acham que fazer missões é entregar a cesta básica, né? Fazer missões é ajudar ali o próximo. E, na verdade, isso não é missão, gente. Isso é amor ao próximo, isso é cuidado, isso é empatia. Missões é levar Jesus Cristo. Missões é falar de Jesus primeiro. Fazemos as cestas básicas, né? A Cláudia, inclusive, está fazendo essa conferência porque está levantando material para a Escola Refúgio, né? Então, assim, nós precisamos, né, estar atentos para que Deus possa aí também mover não só a nossa vida, mas a vida de outros, para estar ofertando, para estar contribuindo, para que os materiais cheguem até lá, porque tem um projeto a ser realizado. Então, tem essas 2 indicações de filmes aqui. E aí, gente, não se ensina, né, missões mandando fazer, se ensina missões fazendo, né? Então, faça missões. Né? Eu não posso mandar o outro, você tem que fazer missão. Não, é fazendo, né? Então, nós estamos fazendo missão aqui. E, por último, eu quero falar sobre aquilo que pode impactar a vida de crianças e adultos, né? Aquilo que faz diferença para a minha vida como adulto e para a minha vida como criança. Que são pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias porque levam a bandeira de Cristo, né? Então, assim, se Jesus chegou primeiro, se Jesus está indo primeiro, é missão, né? É aquilo que a gente está ali trabalhando para fazer. E aí, eu quero falar sobre um vídeo que tem no YouTube, acredito que a maioria das pessoas já viram, que é da Andressa Barragana. Uma menina, né, de 13 anos, que faleceu aos 14 anos e que era missionária. Conta aqui para mim, alguém, se já viu, sabe dessa história que eu tô falando, né, da pequena missionária Andressa, que é um vídeo que está no YouTube, também está na indicação do PDF para vocês, e eu comento sobre ele. Daí me fala aqui se você já conhece esse vídeo para poder saber. E eu vou falar por que eu acho essa história tão emocionante, tá? Enquanto vocês me respondem aqui. Por que eu acho ela tão emocionante, ela tão desafiante a despertar um querer fazer? Eu trabalhei esse ano com os meus juniores, foi começo do ano, foi o ano passado, não lembro. Enfim, estou perdida por causa dessa parte de terminal, começa de novo e tal. Mas eu vou falar desse vídeo porque, assim, eu mostrei para os meus juniores e quando eu mostrei, né, fiz um momento com eles e mostrei o vídeo, falei, olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês. E mostrei o vídeo para eles. Quando terminou o vídeo, eles olhavam para mim e falavam assim, mas isso é de verdade? Ela fez isso mesmo? Não, mas era de brincadeira. Então, assim, tem umas 4 crianças, né? 4 juniores ali, tinham umas crianças junto também, né? Porque era uma turma meio mista. Mas eles. A Cláudia colocou que sim, essa menina foi uma bênção, a Sandra também. Então, é esse vídeo aí. Aí eles ficaram impactados, assim, porque, tipo, nossa, e eu não faço nada. Um exemplo, né? Ou, tipo, com a idade dela, ela conseguiu fazer tudo isso, ela fazia. E aí, isso impacta não só crianças como adultos, por quê? Porque é uma pessoa comum fazendo coisas extraordinárias. Então, quando o adulto olha, fala assim, que vergonha.
meu Deus, eu não faço nada, né? E as crianças olham e falam assim, nossa, eu posso fazer isso também, né? Que era essa que as crianças se instigaram, tipo assim, nossa, mas eu posso também? Falei, claro que pode. Então, a gente precisa inspirar as nossas crianças a querer fazer missões, né? Inspirar os adultos aí a querer fazer missões. E aí, para quem conhece essa história, tem indicação no PDF e tudo. Você baixa depois para você ler também, tem algumas coisas que eu escrevi sobre. Mas ela fala exatamente isso, porque assim, é muita coisa para pouca idade, vamos dizer, né? Mas a diversidade de como servir em missões. E aí eu quero ler uma frase dela, que ela começa com duas coisas que eu acho fundamentais para quem está envolvido em missões e para aqueles que querem se envolver em missões. Para você que está aqui. Que diz assim: eu sou uma criança normal. Eu estudo e brinco quando dá tempo. Curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos uma hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, uma palavra, porque Jesus está voltando. Ele está mostrando sinais, profecias. E isso tudo já está se cumprindo se não fizermos a nossa parte agora. Amanhã talvez não dê tempo. Essa fala dela tem várias coisas, mas tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, eu sou uma criança normal. E a segunda, Jesus está voltando. Então, são as duas coisas que nós precisamos aí estar pensando e trabalhando, porque sim, Jesus está voltando, nós somos pessoas normais, nós somos pessoas comuns, mas podemos fazer coisas extraordinárias. E aí, gente, aqui tem mais algumas coisinhas no PDF, mas aí era para ficar aqui até para que vocês possam ler posteriormente, né? Depois aqui da live a gente vai postar para vocês. Mas, assim, o que eu queria finalizar com vocês, e até. Alguém comentou se foi impactado quando adulto aqui? Você viu? Uma pessoa. Uma pessoa? A Tati. A Tati comentou? Tati. Que ela foi impactada quando adulto? Uhum. Eu coloquei desde que boca Tá, vou fazer o comentário dela aqui, que ela contou pra gente, para não ficar em aberto. Esperar aparecer ali, não apareceu ainda, apareceu. Eu tive meu chamado aos 26 anos, quando conheci a pastora Cláudia em um congresso em São Paulo para crianças da Igreja do Quadrangular. Olha, então ela tinha 26 anos quando ela teve esse contato aí, né, com missões. Eu perguntei o que chamou a atenção, que ela vai acontecer. Vai aparecer? Ah, e o que chamou a atenção? O amor, a confiança e a convicção. É isso, gente. São as coisas básicas do Evangelho, as coisas simples do Evangelho, né? As coisas que talvez você fale assim, nossa, Mara, mas assim, você não falou nada que a gente já não soubesse, ou que alguma coisa, né? Um vocabulário muito simples, uma forma simples. Gente, eu creio no Evangelho simples, né? No Evangelho que é transformador. No evangelho, quando você vai na casa de alguém, né, fazer missões, você entra com a simplicidade que Jesus entrava e que pode entrar na vida de qualquer um. Então, o evangelho é algo simples, né? Esse amor incondicional, essa paz que nós temos porque recebemos dele, é o que nós temos que transbordar para aqueles que nos ouvem, né? Então, assim, as pessoas, elas precisam receber Jesus. E elas só podem receber Jesus se nós fizermos missões. Eu quero agradecer aí, já deu quase uma hora, né? Mudando já. Quero agradecer aí a Cláudia, o trabalho. E aí, como eu não falei um pouquinho do efeito, até para você que está aqui, né? Quem não está aqui ao vivo, mas que depois, né, vai estar aqui assistindo, você que está, né, aqui com a gente na conferência, um pouquinho sobre o nosso trabalho. Como eu falei no começo, eu tenho um chamado para ensino cristão, né? E aí eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma dentro da conferência, reafirmando coisas que são importantes dentro do reino, para que você possa, né, dar continuidade ao seu trabalho. O Efeito de Bênção, ele é um projeto online, né? Ele é um projeto online aí do Efeito de Bênção que a gente tem no Instagram. Nosso principal canal hoje é o Instagram, né? A gente trabalha no Facebook também, mas é pouco. Aí você pode pensar, mas Mara, o que é o efeito de bênção, né? Na verdade, o efeito de bênção foi criado para apoiar, incentivar e inspirar professores e líderes de ministério infantil.
Tá ruim? O som? Melhorou? Melhorou o som, gente? Vamos ver. Se o som estiver ruim, me fala, tá? Mas não era pra não era pra ter mexido, tá? Então, assim, nós criamos esse projeto, né? Ele está online para que possa abençoar professores e líderes do Ministério Efetivo. Pessoas que precisam, né, de apoio, precisam de inspiração, que precisam aí estar voltadas, focadas, realmente possa ajudar. Nós criamos materiais, né? Para que possa apoiar esses líderes, possa abençoar. Claro que a gente vai receber a visita de vocês, né, dentro do nosso Instagram, dentro do Facebook. A gente tem um canal também, um canal chamado Canal de Bênção, né? Esse canal de bênção, ele é no Telegram, então se você tem Telegram lá, você vai procurar Efeito de Bênção. Lá a gente tem 500 e pouquinhas pessoas, são as pessoas mais próximas do efeito, e lá a gente compartilha com vocês coisas mais profundas, né? Então, a gente tem parte de estudo, tem áudios que nós discutimos algum assunto, mas tudo aí para abençoar o ministério, para que vocês possam, né, interagir com a gente também, para que a gente possa estar apoiando vocês. O que mais do efeito que eu posso falar para vocês? É que, assim, tem bastante coisa, mas eu sou bem melhor para falar de Jesus, vocês podem acreditar. Põe seus contatos na apresentação do vídeo, tá? A hora que a gente for, né, encerrar aqui, daí a gente vai mudar ali, vai pôr os contatos também. Eu sempre digo que nós precisamos, né, dentro do reino, ser pessoas acessíveis, né? Então, a gente procura sempre estar respondendo as pessoas, conversando, a gente gosta disso, acho que o evangelho é isso, né? Apesar de ser um trabalho na internet, não é um trabalho para que comercial, porque, na verdade, assim, a gente tem os materiais que são vendidos, tem materiais gratuitos, os que são vendidos são só para sustentar, né, aquilo que nós trabalhamos muito, para abençoar, e ser abençoada também, né, gente? Porque, assim, tem muito trabalho, a gente é abençoado de diversas formas, a gente tem as embaixadoras do Efeito de Bênção também, que nos apoiam, que nos ajudam, né, que fazem o trabalho também, que divulgam o efeito. Então, a gente também quer que você seja um multiplicador do efeito no sentido de visão de reino mesmo, né, daquilo que nós lemos ali no começo. E aí, até tem um textinho aqui, estou colocando para vocês. Nosso Insta não é só uma cara bonitinha, né? Compartilhamos diariamente tudo que sabemos e acreditamos que pode contribuir com o EMI da sua igreja. E o melhor, gratuitamente, né? Porque a maior parte do nosso conteúdo está dentro do Instagram. Então, se você não conhece, for lá visitar, dá um rolê lá, porque tem muita coisa boa. Talvez passou despercebido ou porque não foi postado hoje, você não deu, né, valor desde o início, mas o nosso Instagram ali tem ensinos bem preciosos, né? Então, de repente, você está começando aí, então você pode ir lá no nosso Instagram e ler vários posts que vão te apoiar. E a gente também acredita no ensino intencional, né? Então, quando eu falei aqui para vocês de missão, eu separei aquilo que eu acho que é muito intencional em falar de missões para as crianças, que é muito intencional de falar de missões para adultos, né? Falar, fazer, interagir, compartilhar, né? Porque, como foi falado, a gente não faz missões só falando, né? Mas fazendo também missões, né? Então, siga aí o Efeito de Bênção, @Efeito de Bênção, né? Nas redes sociais. Vai ser um prazer abençoar vocês, ficar com vocês. O seu Instagram. Tem o meu Instagram também. O meu é Mara de Albuquerque, né? @Mara de Albuquerque, meu Instagram pessoal. Também respondo no meu Instagram pessoal, porque a gente está aqui para servir. Eu não me apresentei assim para vocês, né? Eu tenho uma formação, porque eu acredito que todos nós no reino somos certos. E eu estou aqui para servir, né? Cláudia que está aqui, você que está aqui na conferência, os outros missionários que eu estou conhecendo também, a Rejane, que também vai estar na preleção aqui, fazendo uma preleção, que também foi minha aluna, né, na missão quadrangular. Então, assim,
e a gente acaba revendo outras pessoas. A Cláudia, que eu tenho o prazer de conhecer, né? Porque quando eu fiz missão lá em 2002, foi o livro que eu li dela e que me chamou a atenção. Então, é uma das primeiras pessoas a estarem escrevendo, né, sobre essa questão de pastorear crianças. E é uma escrita mais profunda daquilo que realmente ela acredita e vive. Então, louvado seja o nome de Deus por tudo isso, somos todos servos do Senhor. O reino começa em mim e o reino começa em você. Então, Deus abençoe, gente, quem está aqui com a gente, quem ficou, Tati, Márcio, né, o pessoal que estava aí. Estou passando 5 minutinhos, a Cláudia disse que tudo bem, ela só não quer que fique, né, 2 horas. Para a gente encerrar, você quer fazer alguma pergunta? Faça agora, eu quero para sempre. Não, tô brincando. Se você tiver alguma pergunta, faça para mim agora. Vou esperar um pouquinho e daí a gente vai encerrar. Isso. A Patrícia mandou um monte de emoji ali pra gente. Então, que Deus abençoe poderosamente vocês, Marias, amém. Cláudia colocando que estamos tudo certo. Pode falar tranquilo. A Cláudia ela está imersa totalmente, né, na conferência, é uma bênção. Né, Sandra? Amém, gente? Então tá. Então, assim, ó, Deus abençoe vocês poderosamente. Se vocês precisarem, contem com o efeito de bênção, contem comigo, para que a gente possa aí estar contribuindo sempre para o reino, tá bom? E agora eu vou encerrar. Então, a paz, fiquem na paz. Continuem, né, na conferência, chamando mais gente para a conferência, porque vai ficar tudo gravado, e aí o pessoal vai ser abençoado também,